Fala pessoal, hoje à tarde teve uma reunião lá no CT do CSA e alguns torcedores estiveram presentes lá para acompanhar o que foi marcado na prerrogativa de apresentar o CT do CSA para os torcedores que não conheciam, mas que na prática também se tornou uma conversa entre o Cristiano Beltrão, presidente do Conselho Deliberativo, e o Oscar de Mello, que é assessor de imprensa do CSA, né? Com os torcedores lá e algumas trocas ali de conversas, e também serviu para que o Cristiano Beltrão pudesse colocar os pingos nos is de algumas situações que estão ocorrendo com o CSA nesse momento. Então eu estou aqui para esclarecer alguns pontos disso para vocês. Estive lá na reunião e vou trazer um pouco das minhas impressões. Já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar uma força. Aí vocês estão vendo que eu estou aqui em um ambiente diferente, né? Eu não estou em casa, então estou aproveitando aqui que eu tô aqui agora na casa da minha sogra e aqui eu tô com internet para poder postar os vídeos aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa reunião. Primeiramente, como eu disse, foi um papo entre alguns membros da diretoria do CSA, Cristiano Beltrão e Oscar de Mello principalmente, e alguns torcedores que se fizeram lá presentes, né? Eu tentei assimilar o melhor possível, vou tentar trazer aqui para vocês. Primeiro, o Cristiano Beltrão falou, palavras dele, que existe uma possibilidade gigantesca, né? Inclusive ele citou 99,99% de o Rafael Tenório pedir renúncia na quinta-feira, certo? E que se isso acontecer, o time do CSA seria uma renúncia coletiva de toda a diretoria executiva e o Cristiano Beltrão assumiria como presidente executivo interino, porque ele é o presidente do Conselho Deliberativo, então por força de estatuto, ele que assumiria essa função, mas que ele não tem pretensão nem de assumir permanentemente, nem sequer de participar das eleições como um dos candidatos. Então ele, assumindo, ele convocaria novas eleições que aconteceriam no prazo de um mês, certo? Para ele poder executar essas eleições e o novo presidente assumir. Ele também deixou claro que, em caso de renúncia do Rafael Tenório, a RJ, que muita gente chama de RJ, mas é a recuperação judicial, né, que o CSA se encontra hoje, ela não corre nenhum risco de acabar, né, de nenhum problema, porque o novo presidente ele se reuniria com os credores do CSA, e a gente poderia tocar isso, né, com prazos de pagamento, tal, das dívidas e tudo mais, muitas outras coisas, certo? Então, havendo a renúncia do Rafael Tenório, mesmo assim, o CSA não teria nenhum problema judicial com isso. Era só resolver novas eleições e aí negociar as dívidas, como já tinha sido feito anteriormente, tá? Então, sem mais problemas sobre isso. Mas claro que deveria renegociar algumas dívidas com prazos e tudo mais, mas muito possivelmente manteriam-se todos os acordos que foram feitos até agora, tá? Em relação a outro problema recente, que foi o transfer ban do CSA, que sofreu por conta do Raiva Negas, ele falou que o Rafael Tenório está negociando isso com o advogado do atleta e que é uma dívida que foi acatada pela FIFA, o CSA é obrigado a pagar e o Rafael Tenório está negociando isso daí diretamente com o advogado do atleta. Então ele vai realizar o pagamento dessa dívida, então assim que realizar esse pagamento e for oficializado, o transfer ban ele se encerra muito provavelmente ainda nessa semana, certo? Então a gente deve ter mais notícias por aí, tá? Outros pontos que foram citados também, o Cristiano Beltrão citou que o CSA é um clube extremamente caro e que hoje o time do CSA precisa de mais o apoio do torcedor. Ele falou alguns números e realmente eu fiquei preocupado, eu achei que eram mais, né, em relação à receita do CSA. Então assim, o CSA precisava aumentar receitas. Essa foi uma ideia que ele teve hoje aí para tentar aproximar um pouco mais o torcedor do ambiente do clube. E eu acho que isso é muito válido. Eu citei já algum momento aqui o caso de um torcedor que veio de Penedo para cá com os filhos, com a esposa e queria fazer uma visita ao CT. Ele entrou em contato comigo perguntando se existia algum tipo de visitação ao CT. E não existia na época, mas eu entrei em contato com o Oscar de Mello, que prontamente atendeu, né, a minha solicitação, e ele falou, não vou deixar esse cara na mão não. E aí foi lá
o cara visitou o CT com os filhos, e aí, cara, isso daí, o momento atual é uma fase, ela vai passar, mas o sentimento, a paixão do torcedor, ela fica. É claro que muitos torcedores são movidos por um momento do clube, mas que muitos dos torcedores também fazem esse sacrifício de apoiar o clube mesmo nesses momentos ruins. Então, o Cristiano, nesse momento, ele estava tentando angariar fundos de alguma forma, e um desses aí foi tentar incentivar a torcida a estar mais perto do clube, né? E eu entendi isso aí. Então, foi uma estratégia também para tentar trazer o torcedor para dentro do CT, né? E eu vi alguns pontos, mais pro final do vídeo eu cito isso, até intercalando com algumas imagens, mas ele citou também esse ponto aí de que precisa do apoio do torcedor. Não só a galera chegar junto financeiramente com sócio, com ingresso ou qualquer outra coisa, mas também as páginas, as torcidas e a imprensa também tentar apoiar o trabalho do CSA. Eu sei que é difícil por causa da fase, por causa do momento, tem muita gente com raiva, mas eu garanto também, cara, o próprio Cristiano Beltrão e o Oscar de Mello e o Augusto Oliveira, que também estavam lá, que foram as pessoas que mais tiveram contato ali com a gente, também estão putos pra caralho. Todos também são muito torcedores, tá ligado? E não estão nada satisfeitos com a situação atual. Aí a galera chega hoje e, por exemplo, quiseram levar também lá pra dentro a insatisfação, a indignação do torcedor, questionando o próprio Cristiano Beltrão, questionando os outros setores do clube. Mas, cara, eu garanto a vocês que o Cristiano e várias outras pessoas que estão lá dentro também, não garanto que são todas, tá? Mas pelo que transpareceu ali do Cristiano Beltrão, ele tá tomando muita porrada lá dentro, ele tá levando muita pancada, assim como o próprio Oscar de Mello. E o Oscar de Mello é da comunicação, a comunicação do CSA tá fazendo um grande trabalho e mesmo assim tá levando muita porrada da galera, né? Então, eu sei que é um momento agora que a gente quer criticar tudo. Mas, por exemplo, muitas das pessoas que estavam lá, foram lá para levar essa crítica ao torcedor e dava para ver realmente o incômodo na gestão atual dos caras lá com os atletas. Eles falavam com raiva de algumas situações que estavam acontecendo lá no clube, vazamento de informações, atletas descompromissados. Eu posso até falar sobre isso mais para frente, né, em outras situações. Aí quando a gente já tiver algumas oficializações e dispensas aí no CSA, eu posso falar mais sobre isso aí, mas acho que não é o momento agora. Mas que também dava para ver a indignação dos profissionais que estavam lá, né? Dos caras que estavam lá, Cristiano, Oscar e Augusto. Dava pra ver a indignação deles, velho, na fala. Quando eles falavam algumas situações ali, cara, dava pra ver que eles estavam realmente indignados. Então, são ali pessoas que também estão lá como o torcedor sentindo essa fase ruim do CSA. Mas eles são os caras que estão lá e que estão trabalhando. Então, estão levando porrada mesmo, né? Da galera, mas que eu acho que o que a gente precisa fazer é, claro, continuar essas cobranças. As cobranças são sim válidas e eles não estão fugindo, tá, das cobranças. Em nenhum momento eu vi eles tentando se esquivar das cobranças, aceitavam todas elas e sabiam que o trabalho estava sendo feito de maneira ruim, né, até agora, mas que eles estão tentando a todo e qualquer custo melhorar isso, né? Inclusive aí com a modificação em todo o departamento de futebol, né, a vinda do Pastana, que sim, pelas informações que foram passadas aí, o Pastana vai chegar aí agora também para integrar a equipe do CSA. Por enquanto ele tem contrato com outra equipe, então ele não pode firmar contrato com o CSA por enquanto, mas ele vai ajudar nesse momento, ele vai dar uma ajuda aí para o CSA dar uma reestruturada no futebol, né? Inclusive possivelmente essa semana ainda com o anúncio do novo treinador. Vamos esperar essa informação, mas que tem muita coisa sendo muito falada, né? Inclusive com vazamento de informações. Os caras já estão lá dentro também se movimentando em relação a isso, para trabalhar as coisas um pouco mais tranquila, né? Em silêncio neles lá, para não ter esses vazamentos e atrapalhar algumas negociações. Mas enfim, se eu esqueci de algum ponto, galera, eu vou colocar aqui nos comentários também, mas eu acho que no âmbito geral foi isso, certo? A diretoria do futebol segue trabalhando aí para tentar mitigar os problemas que foram causados até agora, certo? Então a gente vai ver aí algumas modificações, vão ser oficializadas as dispensas, tá? Não foram informadas até agora, mas, por exemplo, a gente teve uma lista de atletas saindo aí que foi divulgada. Alguns desses atletas realmente vão sair, mas, por exemplo, o caso do Luan Martins, como foi falsamente informado, o Luan Martins não foi desligado do CSA. Quem foi desligado foi o Juan.
aquele jogador que subiu da base e estava no CSA desde o ano passado, certo? Ficou até escuro aqui agora o ambiente, tá anoitecendo, mas enfim. Então, até nesse nervosismo para informar as coisas logo, nesse disse-me-disse, nessa troca de informações aí, como eu falei, e às vezes até fofocas aí entre algumas pessoas, de dentro do próprio CSA e da imprensa, a informação é passada de maneira incorreta. O cara trocou o nome do Juan com o nome do Luan. Olha aí o que causa, né, em relação a uma notícia mal dada, tá ligado? Pode ser até só um equívoco mesmo, mas isso daí atrapalha às vezes o ambiente do clube, tá? E realmente nesse caso aí, às vezes você tem que apagar um incêndio que é totalmente desnecessário porque as coisas não tem nada a ver, tá ligado? Agora sim, galera, uma coisa eu senti firmeza nos caras lá, tá ligado? O próprio Oscar pediu a palavra em um momento e tava falando lá que o mais cômodo para todo mundo que estava ali dentro, né, de acordo com tudo que eu já falei, que tomam porrada, que estão sofrendo lá, né, metendo a cara para o torcedor, eles poderiam ter tomado a decisão mais cômoda, que era só largar e vazar, tá ligado? Ir embora, cada um cuida da sua família e vai, tá ligado? E segue, e liga o foda-se, tá ligado? Mas ele disse que não faria isso porque eles não torcem apenas pro CSA. Podia só largar e só ir pra arquibancada, tá ligado? Mas não, ele disse uma coisa que pra mim que tocou e pra mim convenceu, tá ligado? Que eles são o CSA, eles fazem o CSA. Elenco vai, elenco fica, mas o que eles estão fazendo no CSA agora é tentar reconstruir o clube. Recolocar o clube numa Série B, recolocar o clube num patamar de ser autossustentável, recolocar o clube num patamar financeiro como estava ali há alguns anos atrás, com receitas lá em cima. E também num patamar de futebol, porque esse ano foi tentada uma coisa que não deu certo e agora está tendo que se reestruturar. Mas os caras estão lá dentro trabalhando exatamente para fazer isso, cara, e podem ter certeza. Eles vão errar, eu sei que vão errar, mas eles não vão errar de safadeza, tá ligado? Não vão errar de palhaçada. Eles vão tentar fazer o melhor, mas exatamente por serem seres humanos e não serem perfeitos, eles vão errar também em algum momento. Enfim, quero encerrar aqui falando algumas coisas ali sobre o CT também, né? Que foi o assunto inicial do convite que a diretoria tinha feito para alguns torcedores. O que a gente pôde ver foi alguns detalhes de algumas salas, tá ligado? Alguns departamentos lá internos do CSA. O prédio administrativo também, o Cristiano tentou mostrar alguns detalhes lá pra gente. Mostrou também uma parte ali dos vestiários como tal. O vestiário tá bem legal também. O vestiário tá prontinho aqui, né? O vestiário aqui é do profissional. Tem lá do outro lado também uma estrutura igual a essa para base, né? Mas tá ainda em processo de arrumação final, pelo que disseram. Tem até um negócio aqui, velho. Os caras simular a barreira. Capaz de eu levar um desse bicho aqui para casa que tiver com raiva. Filho de uma mãe. Levar isso aqui lá para casa, para ficar de resenha lá, tirar onda lá no estúdio e botar os próprios jogadores na barreira para levar bolada, quando fizer errado. E as partes mais de jardinagem, né? Cada dia que a gente passa aqui no CT, a gente vê alguma coisa em andamento, né? Uma coisa mais avançada que a outra, alguns equipamentos novos. As partes externas lá do CSA também, que não eram tanto assim as prioridades, porque as partes internas, como academia, vestiários e alguns outros setores administrativos, eram partes mais essenciais. Só que algumas delas estão andando agora, sabe? Algumas delas estão sendo finalizadas agora, como aquela parte do Boulevard também. A parte que está menos finalizada ainda, mais longe de se terminar, eu acho que são os hotéis, né? Que seriam alojamentos para os jogadores de base e as partes de concentração para os jogadores do profissional. Só que, enfim, existe uma parte lá de descanso para alguns atletas, uma parte de convívio comum, uma área comum para eles. Essa área, no mínimo, foi se levantar, foi feito esse salão.
salão e até o final. Então esse ano você tem essa obra aqui, com esses quatro, e que, cara, isso tudo leva dinheiro, né? Isso tudo precisa de dinheiro. Uma coisa que o Cristiano falou também é que, pô, vai fazer uma reforma na tua casa, rapidinho vai 10 mil contos, tá ligado? Imagina num CT gigantesco como esse do CSA, que é um dos maiores do Nordeste, aqui um dos maiores do Brasil, né? E está sendo equipado aos poucos. Também se você fosse montar isso tudo, o CSA teria que tirar o dinheiro de todos os lugares, tá ligado? E o CSA tem que tocar o futebol não pode parar. A prioridade é botar dinheiro no futebol. Então alguns recursos que vão sobrando, eles vão colocando no CT ao longo do tempo. Eu vi muita gente reclamando, os caras, não, pô, muita gente também, pô, vai reclamando que, não, porque, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. Meu irmão, o dinheiro não sumiu, o dinheiro está sendo aplicado, o dinheiro está sendo investido lá dentro. Só que é muito dinheiro que se precisa para investir lá, pô. É muito dinheiro que precisa. Não é pouco não, tá achando que é pouco, é? As imagens estão aí pra vocês verem, tá ligado? Quando eu tô terminando o vídeo, o cara desliga a porra do alarme do carro. Não é possível, velho. É foda, viu? E enfim, muita gente tava reclamando, né? Quando cada vez que via o tamanho do CT e a qualidade do CT... Aí eu volto a falar, essa porra liga de novo. Vai se fuder, velho. Aí os caras estavam falando lá, cada vez que via, quanto mais tinha investimento lá no CT, os caras ficavam com mais raiva, porque via que o jogador estava fazendo chinelinho, tá ligado? Pô, os caras com estrutura dessa ainda perdem pro CSE, é foda, ficava com mais raiva ainda. Mas enfim, é sim pra reclamar, é sim pra cobrar, mas também o torcedor tem que chegar junto, o torcedor tem que apoiar. Tô parecendo um fantasma aqui, assim, né? Só, tô todo escuro aqui, aí é foda. É questão de iluminação também aqui, né? Tá de noite, pô. E eu tô sem meus equipamentos aqui pra poder fazer vídeo e tal, né? Mas pelo menos internet é que tem. Aí dá pra postar o vídeo, tá ligado? Enfim, o vídeo ficou bem maior do que eu imaginei, né? Mas é isso, galera. Tamo junto. Espero que tenha esclarecido alguns pontos aí. Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários que a gente vai esclarecer pra todo mundo, beleza? Abraço.